O filme começa com um jovem fazendeiro chamado Jack, vivendo com seu pai em um reino isolado. Jack é cativado por um conto sobre gigantes e pede a seu pai para lê-lo como uma história para dormir. Enquanto seu pai narra, a cena muda para o mundo vívido do conto. Há muito tempo, um grupo de monges se depara com feijões mágicos, acreditando que eles criam um caminho para Deus. No entanto, para sua surpresa, os feijões brotam em algo imprevisto, um portal para Gantua, um reino entre os céus e a terra, habitado por gigantes ameaçadores. Esses gigantes emergem através do Sutra do Feijão e causam estragos na terra. A humanidade sofre severamente enquanto os gigantes invadem castelo e saqueiam palácio. Eventualmente, um antigo governante chamado Rei Eric descobre um método para derrotar os gigantes. Ele derrete o coração do líder e forja uma coroa mágica que ele usa para levar os gigantes de volta a Gantua, aprisionando-os lá para sempre. Após sua morte, os 5 feijões restantes são enterrados ao lado dele, e a história se torna uma mera lenda. Jack fica ansioso com a possibilidade de os gigantes escaparem, mas seu pai o tranquiliza dizendo que é apenas uma história e nada mais. Depois que seu pai sai, Jack continua lendo e descobre que os gigantes estão destinados a retornar e ameaçar a humanidade mais uma vez. Em outro lugar, a rainha lê a mesma história para sua filha, a princesa Isabelle. Ela menciona que o rei Eric é uma pessoa real e que sua linhagem flui através dela. Em resposta, Isabelle inocentemente revela que viu o túmulo do rei, o que diz respeito à sua mãe, pois implica que Isabelle está se aventurando. Apesar de sua preocupação, a rainha decide não repreender, acreditando que Isabelle deveria aprender sobre a história do reino antes de assumir o trono. A história então avança em 10 anos. Jack, adulto, agora mora com seu tio após a morte de seu pai. Um dia, Jack é enviado à cidade para vender seu cavalo e carroça. Ao chegar, Jack fica absorto em uma apresentação de teatro recontando a lenda do rei Eric e os gigantes. Enquanto se esgueira para dentro, Jack percebe uma linda garota na multidão e se sente atraído por ela. À medida que a performance desenrola, um grupo de homens começa a assediar a garota, levando Jack a intervir. Embora ele leve um soco, ele tenta conversar com os agressores para protegê-lo. Naquele momento, um esquadrão de guardas reais liderados por Elmont chega, fazendo com que todos curvem. A garota se revela como a princesa Isabelle, ela monta no cavalo e vai embora. Depois, Jack descobre que seu carrinho foi roubado. Enquanto isso, no palácio, Lord Roderick e seu assessor Wick discutem seu casamento planejado com a princesa Isabelle enquanto vagam pelos corredores. Eles encontram um monge, mas permitem que ele passe sem suspeita. Pouco depois, ao chegar em seu quarto, Roderick percebe que o monge roubou os feijões mágicos de seu esconderijo. Furioso, ele ordena que os portões da cidade sejam fechados e os monges presos. Do lado de fora, o monge encontra Jack e se oferece para pagar a ele 10 vezes o valor do cavalo. Sem fundos imediatos, ele dá a Jack os feijões como garantia, instruindo-o a entregar luz ao mosteiro por uma bela recompensa. Embora relutante, Jack aceita enquanto o monge foge com o cavalo, alertando Jack para não deixar o feijão se molhar. De volta ao castelo, a princesa Isabelle é repreendida por seu pai, o rei Bramwell, por deixar o palácio desacompanhada. Enquanto ele tenta fazer-lhe ver os riscos, Isabelle não se convence, insistindo que deseja a liberdade, apesar de suas preocupações. Em vez disso, ele declara que Isabelle logo se casará com Roderick. Este anúncio perturba profundamente a princesa, que sai da sala frustrada. Enquanto isso, Jack volta para casa com seu tio, que está furioso por ter trocado seu cavalo por um punhado de feijão. Indignado, o tio joga o feijão fora e castiga Jack por sua irresponsabilidade, instando-o a começar a agir como um adulto. Naquela mesma noite, a princesa Isabelle desafia os avisos de seu pai e deixa secretamente o palácio. No entanto, uma chuva forte começa a cair, forçando-o a procurar abrigo em uma casa de fazenda próxima, coincidentemente, a casa de Jack. No palácio, Roderick e Wick capturam o monge e o interrogam sobre os feijões roubados. Quando o monge se recusa a divulgar qualquer informação, Roderick, enfurecido, o elimina com sua espada. Voltando para a casa de Jack, a chuva continua persistindo. Um dos feijões descartados pelo tio de Jack fica de molho no chão sob a casa da fazenda. Lá dentro, Jack e Isabelle compartilham uma breve conversa. Jack agradece a ela por se defender e quando pergunta do que ela está fugindo, Isabelle responde que busca aventura. Jack, por sua vez, entrega a ela seu livro de histórias, esperando que isso possa inspirar sua jornada. Sua interação é repentinamente interrompida quando a casa começa a tremer violentamente. Momentos
depois, um enorme pé de feijão brota do chão, perfurando a casa e crescendo rapidamente no céu. Toda a estrutura é levantada junto com o pé de feijão. Jack é expulso de casa enquanto Isabelle permanece presa lá dentro. Jack se esforça para agarrar a casa, mas acaba perdendo o controle, caindo de volta ao chão com apenas a pulseira de Isabelle na mão. Na manhã seguinte, o rei Bramwell acorda Jack e exige uma explicação de por que ele tem a pulseira de sua filha. Jack relata os eventos da noite anterior, levando o rei a ordenar uma missão de resgate. Jack, junto com Roderick, Wick e os cavaleiros do rei liderados por Elmont, seu tenente, Crow, juntam-se à expedição para escalar o pé de feijão. O grupo começa sua árdua subida, continuando incansavelmente durante a noite. Em um ponto, Roderick secretamente instrui Wick a sabotar as cordas, enviando vários guardas despencando para a morte. No dia seguinte, eles chegam ao cume e descobrem o reino dos gigantes. Antes de avançar, Roderick e Wick se voltam contra Jack, tirando à força os grãos restantes dele. No entanto, Jack consegue manter secretamente. À medida que o grupo avança, eles encontram as pegadas de Isabelle ao lado do livro de histórias que Jack lhe deu. Eles decidem se dividir em duas equipes, uma com Jack, Elmont e Crow, e a outra com Roderick, Wick e um guarda. Enquanto explora, a equipe de Jack encontra um rebanho de ovelhas. Enquanto tentam caçar eles, sem saber, acionam uma armadilha que captura Jack e Crow. Embora consigam escapar, logo ouvem um barulho alto. Percebendo que o perigo está próximo, Elmont e Crow se escondem entre rochas e árvores, enquanto Jack submerge debaixo da água. Pouco depois, um gigante enorme aparece, avistando Crow. O cavaleiro tenta fugir, mas o gigante o pega com alguns passos. Assim que o gigante está prestes a devorá-lo, Elmont tenta intervir, mas também é capturado. O gigante os leva embora e Jack o segue à distância. Enquanto isso, o grupo de Roderick chega à beira de um penhasco. Roderick, com traição em mente, empurra o guarda do penhasco para a morte. Mais tarde, outro gigante aparece e devora Wick, deixando Roderick sozinho. Roderick, com medo, revela a coroa mágica no momento em que a criatura está prestes a atacar, usando seu poder para se salvar. Na cena seguinte, Jack segue secretamente o gigante até sua fortaleza. Lá, o líder dos gigantes de duas cabeças, Falon, aprisionou Isabelle em uma gaiola. Quando Falon questiona como ela chegou lá, Isabelle se recusa a responder. Pouco depois, Elmont e Crow também são trazidos como cativos. Falon os interroga e, quando Crow responde desafiadoramente, o gigante o devora. Não muito tempo depois, Roderick entra, usando a coroa, o que obriga todos os gigantes a se ajoelharem diante dele. Em vez de libertar Isabelle e Elmont, Roderick reivindica o trono, declarando-se o novo líder dos gigantes. Ele então ordena que eles se preparem para a guerra com a intenção de conquistar o reino monástico e o mundo além. Enquanto isso, Jack manobra em torno do gigante, chegando à gaiola onde Isabelle e Elmont são mantidos. Enquanto o gigante se prepara para comer Elmont, Jack secretamente lhe entrega uma faca, instruindo-o a se libertar. O gigante logo volta sua atenção para Isabelle, preparando-se para matá-la, mas Jack pula em sua costa, usando uma faca de cozinha, eliminando o gigante. Logo após a queda do gigante, Jack, Isabelle e Elmont escapam. Durante a fuga, Jack cuida do ferimento de Isabelle, aplicando ervas para aliviar sua dor. O trio finalmente chega à beira de um penhasco, onde encontram um gigante adormecido. Jack elabora um plano, liberando um enxame de abelhas no rosto do gigante antes de recuar para se esconder. O gigante irritado se mexe, perde o equilíbrio e cai do penhasco. Com a ameaça imediata eliminada, Elmont opta por ficar para trás, determinado a recuperar a coroa mágica de Roderick. Relutantemente, Jack e Isabelle se despedem dele e continuam sua jornada. Na base do pé de feijão, o rei e seu povo descobrem o cadáver do gigante caído. Temendo que as lendas estejam se tornando realidade, o rei ordena que seus homens cortem o pé de feijão, mesmo ao custo da vida de sua filha, para proteger o reino. Ao cair da noite, Jack e Isabelle descansam, olhando para o reino de cima. O momento de paz se torna romântico e os dois se beijam. Eles não sabem, no entanto, que o pé de feijão está sendo cortado rapidamente. Na manhã seguinte, em Gantua, Roderick lidera seu exército de gigantes até a beira do penhasco. Elmont o confronta, envolvendo-se em um duelo acalorado. Durante a luta, Roderick acidentalmente deixa cair os feijões restantes. À medida que a luta se intensifica, Roderick quase faz Elmont cair do penhasco. No entanto, Elmont consegue agarrar a espada de Roderick, usando-a para acertar e eliminar ele. Inesperadamente, Falon recupera o corpo de Roderick e a coroa, deslizando-a em seu dedo como um anel. Declarando-se o novo rei dos gigantes, Falon reúne os gigantes sob seu governo. Ao mesmo tempo, os soldados
dedos do rei conseguem cortar o pé de feijão, provocando um violento tremor. Jack e Isabelle sentem o chão tremer e percebem que correm o risco de cair. À medida que a estrutura desmorona, uma pilha de hastes cai com ela. Elmont consegue pular e agarrar o pé de feijão bem a tempo. Enquanto isso, Jack segura Isabelle, segurando-a com força enquanto usa uma corda para balançar para baixo. A dupla pousa com segurança em um campo, enquanto Elmont sobrevive mergulhando na água abaixo. Tempo depois, o rei fica muito feliz ao ver sua filha retornar em segurança. Isabelle revela a traição de Roderick, deixando o rei cheio de arrependimento por suas decisões anteriores. Ele então se apresenta a Jack, o herói que salvou sua vida. Profundamente comovido, o rei expressa que nenhuma recompensa pode realmente igualar a bravura e o valor de Jack. Depois disso, Isabelle retorna ao palácio ao lado de seu pai. No entanto, o perigo está longe de acabar. Falon descobre os grãos restantes e os joga na água, fazendo com que brotem imediatamente. Novos pés de feijão crescem rapidamente, permitindo que os gigantes desçam. Jack, percebendo o que está acontecendo, corre para avisar o rei, mas os gigantes chegam ao chão em instantes e começam seu ataque. Eles massacram impiedosamente os homens do rei à medida que avança. De volta ao palácio, Elmont mobiliza o exército, preparando defesas com óleo fervente e arqueiro. Assim que os sobreviventes entram no palácio, os guardas, seguindo as ordens de Elmont, acendem o óleo e levantam a ponte levadiça para evitar que os gigantes atravessem. Falon salta para frente e tenta romper as defesas, mas Elmont atira nele com flechas, forçando-o a entrar na chama. No entanto, Falon sobrevive nadando debaixo da água. Enquanto isso, os gigantes restantes usam ganchos enormes para arrastar a ponte levadiça para baixo. Enquanto os guardas lutam para manter a linha, o rei instrui Jack e Isabelle a irem para sua câmara e enviar avisos aos reinos vizinhos. Isabelle conduz Jack por uma passagem secreta que passa pelo túmulo do rei Eric. Lá dentro, eles sentem tremores sob seus pés e momentos depois, Falon emerge do chão, forçando-os a fugir. Do lado de fora, os guardas, Elmont e o rei, lutam desesperadamente para manter os gigantes afastados enquanto os atacantes usam árvores flamejantes e pesos pesados para enfraquecer suas defesas. Seus esforços são interrompidos quando Falon rompe uma parede e agarra Isabelle. Jack, determinado a resgatá-la, pega um machado e ataca Falon, apenas para ser capturado. Enquanto Falon se prepara para devorar Jack, ele age rapidamente jogando os grãos restantes na boca do gigante. Os feijões começam a crescer dentro de Falon, rasgando seu corpo por dentro. Quando Falon desmaia, sua mão, que ainda segura a coroa mágica, cai no chão. Enquanto isso, os outros gigantes rompem a ponte levadiça e entram no palácio. Eles marcham para frente, prontos para causar estragos, mas param abruptamente. Vendo Jack emergir com a coroa, eles largam as armas e se ajoelham, rendendo-se a ele. A cena então muda para vários anos depois. Jack e Isabelle agora estão casados e narrando o final da história para seus filhos. Quando as crianças perguntam sobre o paradeiro da coroa, Jack garante que ela está escondida com segurança. Com o tempo, a coroa mágica é retrabalhada na coroa de Santo Eduardo e armazenada na Torre de Londres.